Nosso segundo momento de reflexão em torno do tema A Besta do Apocalipse. E eu quero começar o estudo de hoje fazendo uma espécie de resumo daquilo que nós tratamos na quarta-feira passada. Nós vamos reafirmar alguns conceitos e vamos aprofundar ainda mais este tema. Se você aqui esteve, se acompanhou pela internet, ou não esteve na ocasião, mas assistiu, acompanhou o culto depois, nós conseguimos fechar na quarta-feira passada algumas ideias. Por exemplo, nós indicamos aquele que seria o autor do texto. Quem se lembra quem é o autor do livro de Apocalipse? João. E provavelmente João, o apóstolo. Também nós falamos sobre a data. E eu sugeri aos irmãos duas possíveis datas. Durante o período da perseguição de Nero, lembram-se disso? Por volta do ano 64 até o ano de 81, mais precisamente com Domiciano. Então nós temos duas datas possíveis, ou a metade do primeiro século, ou o final do primeiro século. E o ambiente em que foi escrito o texto, a ocasião em que esse texto foi escrito, também nós reafirmamos. Um período de perseguição sobre a igreja. Daí o fato do livro vir com tantas imagens, com tantos símbolos. Era uma forma de preservação do texto sagrado. E qual o objetivo do livro? Por incrível que pareça, não é esconder, é revelar, é tornar claro. Ele traz uma mensagem de esperança, da vitória do Cristo sobre todas as coisas. E isso é extremamente significativo. Também naquela ocasião, nós apresentamos aos irmãos as diferentes escolas ou formas de interpretar o livro de Apocalipse. Espero que você ainda se recorde. Nós falamos da possibilidade de fazer uma leitura preterista. E a leitura preterista considera o conteúdo do livro de Apocalipse como já tendo acontecido. E ali o texto sagrado, na verdade, traduziria aquilo que foi a queda de Jerusalém e também, mais tarde, a queda do Império Romano. Nós também falamos, aliás, é interessante, eu vou fazer isso. Eu vou avançar um quadro para que os irmãos vejam. Eu estou aqui acrescentando algumas informações sobre essas escolas, ou estas maneiras de interpretar o livro de Apocalipse. Essa que há pouco eu identifiquei como preterista. Notem, do capítulo 1 ao capítulo 3, quem segue a linha de interpretação preterista identifica as 7 igrejas da Ásia como 7 igrejas históricas. Do capítulo de número 4 até o capítulo de número 19, eles interpretam todos os fatos, o conteúdo, como uma forma simbólica de descrever aquelas que eram as condições atuais, ou seja, naquele tempo, no primeiro século, e no nosso tempo também. Depois dos versos de 20 a 22, uma mensagem de esperança, e aqui é uma linguagem simbólica para falar do novo céu e da nova terra. A segunda escola, e não está na ordem que nós tratamos lá, mas seria a escola idealista. E o interessante é que a escola idealista, ela não trabalha com a ideia de eventos históricos, mas com a ideia de princípios espirituais. E neste caso, o livro de Apocalipse seria um livro ahistórico, seria um livro como que contemporâneo, todo o tempo atualizado. É como se ele estabelecesse algumas ideias e princípios que ao longo da história acabam se manifestando desta ou daquela outra forma. Mas esta escola de interpretação também considera os capítulos de 1 a 3 como uma referência a igrejas históricas, ou seja, aquelas 7 igrejas da Ásia são realmente as destinatários das cartas que ali aparecem. E há uma coincidência, não só com a escola preterista, mas também com a escola histórica. Os capítulos de 4 a 19, para eles traz um simbolismo do conflito entre o bem e o mal, e os capítulos de 20 a 22, a vitória do bem. Na escola histórica, o que é que você vai entender?
disse isso há pouco, vou repetir. As igrejas da Ásia são igrejas históricas. De 4 a 19, simbolismo de acontecimentos históricos ao longo dos séculos. De 20 a 22, juízo final, milênio e o estado eterno. E, finalmente, aquela que é a futurista. Lembram-se que na escola futurista, a ideia é que tudo vai se cumprir no período final, os anos que vão anteceder a volta de Jesus. E aí, o que é que nós temos? O capítulo de 1 a 3, aparece uma outra possível interpretação. Você vai encontrar alguns que são futuristas, que identificam as cartas como que destinadas a igrejas históricas, mas você vai encontrar a possibilidade de interpretar cada uma daquelas cartas como se fossem períodos na história da igreja, da sua origem até os nossos dias. Depois do capítulo 4 ao capítulo 19, os capítulos tratariam da futura tribulação, o julgamento anticristo, e os capítulos de 20 a 22, o reino milenar, julgamento dos ímpios. Eu sempre que trago possibilidades de interpretação diversa, de vez em quando alguém me pergunta: pastor, mas dessas escolas, qual é que o irmão sustenta, define? É possível que eu acabe revelando um pouco daquilo que considero como melhor caminho de interpretação. Mas se tem uma coisa que me apaixona na denominação batista, é a possibilidade de nós termos essa liberdade naquelas coisas que são periféricas, que não são essenciais enquanto doutrina. E eu vou encontrar dentro de uma comunidade batista, preteristas, históricos, idealistas, gente que nem sabe que existe isso. Vou encontrar milenaristas, pós-milenaristas, amilenalistas, milenaristas. Eu vou encontrar tanta gente, e eu acho que isso é uma coisa tão preciosa em nosso meio. É por isso que eu vou dizer aos irmãos, eu sempre me preocupo quando eu vejo uma igreja batista assumindo uma dessas correntes ou teologias como a teologia. Até na história da igreja nós tivemos, por exemplo, batistas que eram arminianos. E tivemos comunidades batistas que eram predestinacionistas, eram calvinistas. O que eu acho belo é ver que eu tenho colegas pastores que são arminianos, tenho colegas pastores que são calvinistas, mas a igreja abraça todos. E sempre que eu observo uma igreja com uma tendência de fixar aquilo que deveria ser a opinião geral, nessas coisas em que nós deixamos a liberdade, eu me preocupo, irmãos, mas me preocupo tanto, porque essa é uma das características desse povo que se chama batista. A nossa possibilidade de interpretar o texto. Não naquilo que é um axioma da fé, não naquilo que é um fundamento, mas nessas outras coisas, tenho certeza que quando chegarmos na eternidade, o porteiro do céu não vai perguntar: e então, preterista, histórico, idealista, e aí tem uns botõezinhos lá e vai mandando alguém para baixo, não é, irmãos? Não vai acontecer isso não. O que vai nos levar à presença de Deus na eternidade, quem é? A pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. Bom, agora eu senti necessidade também de explicar aos irmãos um pouco só sobre aquilo que são essas 7 eras. E os irmãos vão ver que inclusive eu coloquei aqui, está aí no apontamento. Primeiro, a primeira carta que teria sido dirigida à igreja em Éfeso, trataria da igreja do ano 30 até o ano 100. E essa seria chamada igreja apostólica. Depois dela, se você acompanhar o texto de Apocalipse, você vai encontrar a igreja de Esmirna. E a partir do ano 100 até 312, que foi o edito de Milão, do imperador Constantino, quando tudo isso aconteceu, na verdade, 313, o que você vai observar é que esta foi uma igreja marcada pela perseguição. Então, o que é que eles fazem? Eles fazem uma associação da carta de Esmirna, como se ela representasse um período da história da igreja, e não uma igreja histórica, uma igreja na cidade de Esmirna. Depois, a terceira carta é a carta a Pérgamo, e aqui eles retratam como a igreja que se uniu ao Estado. Depois do edito de Milão, diz lá a história que Constantino tornou oficial a fé cristã. Tornou-se a religião do Estado.
Isso permanece, e então abriríamos a carta de Tiatira, que sinalizaria para a igreja durante o período da Idade Média, uma igreja marcada pela corrupção e pela idolatria. Depois, a igreja de Sardes, a igreja da Reforma, a igreja de Filadélfia, a igreja missionária, devem lembrar das grandes instituições, companhias missionárias desse período. E a partir daí, a igreja de Laodiceia, conhecida pela apostasia. E aí seria o último período da história da igreja, de 1900 até a volta de Cristo. Agora, quando eu leio ou lhe passo essas informações, talvez seja melhor dizer assim, os irmãos vão perceber que isto é uma interpretação. Há alguma indicação disso clara no texto sagrado? Não, não há. Mas há aqueles que, lendo o texto, fazem um paralelo com a história e, a partir daí, estabelecem essas eras. E são pessoas também, servas de Deus, dedicadas ao Senhor. E eu tenho certeza que os irmãos acharam provavelmente até interessante essas divisões a partir das chamadas eras ou períodos ou fases da história da igreja ao longo dos séculos. Mas vamos adiante, ainda em nosso resumo estendido. Na quarta-feira passada nós falamos sobre as características desta besta que emerge dos mares, lembram-se disso no capítulo 13, só lemos 2 versos, verso 1 e verso 2, e chegamos à conclusão de que esta besta irá levantar-se em meio às nações e, pelo texto sagrado, no momento de profunda convulsão social, que vai implicar em guerras, em pestes, em situações das mais diferentes. Inclusive, a questão da religiosidade muito forte e muito presente. E há outra informação aqui, apenas para lembrarmos, que quem empodera a besta é o dragão, que é a força espiritual do capítulo 12. E o texto do capítulo 13, você deve recordar no versículo 2, vai dizer que o dragão é quem deu este poder à besta. O que é que o texto está dizendo? É que esta figura que vai se levantar, ela é empoderada, ela representa o poder espiritual demoníaco na terra. E a terceira e última informação, apenas para lembrarmos-nos, é de que as imagens utilizadas, lembram-se dos pés, lembram-se, por exemplo, da boca, das cabeças, dos chifres, das coroas. Há um paralelo muito interessante com o texto de Daniel no capítulo de número 7. Mas aqui estão os 2 versos de hoje. A versão é a da Nova Versão Internacional, versos 3 e 4 do livro de Apocalipse. E assim está escrito: uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, lembram-se dessa informação? E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? É impressionante porque a realização de prodígios, de sinais, é uma marca constante da manifestação do mal nos últimos dias. E se algo interessante, irmãos, é perceber que esses sinais, inclusive, foram preditos por Jesus, no seu chamado Sermão dos Fins, ou Sermão Escatológico. Eu trouxe a referência de Mateus capítulo 24, verso 24. E o que é que lá está escrito? Vejam só, o texto vai dizer: pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, e aí o texto diz que eles realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Agora, preste atenção aqui. Realizarão grandes sinais e maravilhas. Era completamente desnecessário o uso do adjetivo aqui, irmãos. A ideia da grandeza seria dispensável, porque você tem duas palavras que são praticamente sinônimos, as duas são sinais, maravilhas, mas o texto ainda acrescenta, usa a expressão grandes, para mostrar que o poder do mal, irmãos, é maior do que às vezes a gente imagina.
que uma das estratégias satânicas para enganar o povo de Deus é a realização de quê, irmãos? Milagres e prodígios. E não é uma coisa pequena, o texto está dizendo que são o quê, irmãos? São grandes sinais, são grandes prodígios. E eu fico muito preocupado quando em alguns setores da comunidade evangélica, eu percebo a tendência de identificar como sendo de Deus aquilo que é grandioso, aquilo que é miraculoso, aquilo que é um sinal como que divino. Observem o que é que o texto está dizendo, que Satanás também tem poder de realizar tais coisas. Não se iluda, porque o que o texto está me dizendo, a semelhança do que disse Jesus, é que nos últimos dias irão se levantar alguns: Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome nós não fizemos maravilhas. São estes sinais de integridade, de identidade cristã. Jesus olha para essa gente e diz o que, irmãos? Nem conheço vocês, apartai-vos de mim. Ao invés de milagres, conhecimento, intimidade, relacionamento com Deus. É isso que caracteriza a verdadeira identidade cristã. Por isso, cuidado para não colocar sobre grandes sinais, sobre grandes maravilhas, a autenticidade daquilo que é do Espírito Santo de Deus. Pois o demônio também tem poder de realizar prodígios e sinais. Ah, pastor, mas é verdade? Meus irmãos e irmãs, recordem o que aconteceu no momento do êxodo. Milagres aconteceram. E lá estava Faraó chamando os sábios, os magos, para fazerem o quê? Exatamente as mesmas coisas. Por isso, tenha muito cuidado. Não deposite a sua fé naquilo que lhe parece espetacular, aquilo que parece grandioso, aquilo que parece, por demais, surpreendente. Porque no texto, a besta que se levanta, esse anticristo que se levanta, diz o texto sagrado assim, que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Grave na sua mente esse texto. Deixa eu ler um texto, também do livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 6. Veja o que é que lá está escrito. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. O que é que você observa? Neste capítulo 13, verso de número 3, uma das cabeças, o que é que diz o texto? Parecia ter sofrido um ferimento mortal. Quem é o personagem aqui? A besta que se levanta do mar. No capítulo 5, versículo 6, quem é o personagem? O cordeiro. O cordeiro é símbolo de quem, irmãos? De Jesus. E o que é que o texto diz? Que ele também parecia ter estado morto. É a mesma expressão grega, tanto para um como para outro. O que é que então se percebe? Quando o texto de Apocalipse 5, verso 6, fala desta característica do cordeiro, para nós são símbolos de que um dia ele foi crucificado. Ele traz consigo os sinais dos cravos, os sinais do seu sofrimento, mas ele ressuscitou, ele reviveu, ele levantou-se da morte. O que é que o texto está dizendo, irmãos? Que nos últimos dias, algo assim tão especial vai acontecer envolvendo este personagem. Aí o texto vai dizer, e aqui eu vou voltar ao texto, quando fazia lá a referência à cabeça da besta. Ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Uma das histórias curiosas, lá de trás, estava associada à figura do imperador Nero. Eu não sei quem já ouviu falar desta lenda chamada o Nero redivivus, ressuscitado, reciclado, renovado. É essa a ideia. Eu não sei, irmãos, mas já ouviu aquela história, por exemplo, que Michael Jackson não morreu? Que ele está em algum lugar, que gente já viu Michael Jackson, aparecem fotos pela internet. Você já ouviu aquela história também de que Hitler não teria morrido, teria vindo aqui para a América do Sul, alguns associavam lá para os nossos irmãos argentinos, ele teria ficado por lá. Já ouviram coisas assim? Tem uns personagens históricos que parecem ter morrido, mas
há uma crença, sabe, uma lenda urbana, que diz que não morreram, não. A mesma coisa aconteceu com o senhor Nero. Os dados históricos, eles às vezes são conflitantes, mas o que se diz normalmente é que ele teria se suicidado em 68. Outros dizem que não, que por ordem de Senado ele teria sido condenado à morte. Ele era, mas muito louco o Nero, gente, muito louco o Nero, o tal da cesariana, que alguns dizem que talvez tenha sido a curiosidade dele de conhecer de onde ele teria nascido e teria mandado cortar a barriga da mãe, fez coisas, botou fogo na cidade de Roma, passeava entre os bairros que estavam pegando fogo com a sua carruagem, tocando lira, diz que ele passou algum tempo tocando música, e não foi saxofone, ele não tocava isso, mas tocava uma lira, enquanto Roma pegava fogo. Ele era uma criatura não muito boa, uma criatura que não batia muito bem, mas ele teria morrido, ou teriam dito que ele teria morrido, mas a lenda que surgiu é de que ele teria fugido para a região do Oriente, e que ele voltaria, trazendo inclusive um exército para tomar de volta o poder. Isso foi explorado por alguns, tanto que apareceu um Nero Redivivus em 69, um outro Nero Redivivus em 88, afirmando serem eles o Nero que não tinha morrido, mas acabaram morrendo quando se levantaram para dizer tais coisas, acabaram sendo mortos. Morreu de um jeito ou do outro, mas morreram. O fato é que esta lenda era conhecida pela igreja. E há quem sugira que aqui, aqueles que são da escola histórica, vão dizer que esta é uma citação para referência ao Nero Redivivus, de que ele parecia ter estado morto, mas voltou, e que seria uma das cabeças daquela que seria a besta. Como esta linha de interpretação acredita que tudo se refere ao Império Romano, uma das cabeças, símbolo do poder, mas o poder permanece, o poder do Império Romano, mesmo com a morte de Nero, ele permanece, ele subsiste, outros imperadores se levantam. Então, entendem que aqui teria sido uma citação da figura de Nero, da lenda em torno da morte de Nero. Mas os demais, o que é que fazem a partir daqui? Começam a pensar, aqueles que são futuristas, de que algo assim está por acontecer. Outros vão dizer que personagens históricos, ao longo dos séculos, podem ser identificados. É como se fosse, aqui eu vou usar uma expressão, que há pouco até eu comentava aqui, de uma arquitetura em movimento. Como se fosse uma história acontecendo numa espiral ascendente, mas passando sempre pelos mesmos pontos, mas em um caminho ascendente, que a história se desenvolveria assim na leitura do livro de Apocalipse. Por isso, todas as vezes que a gente vê um mal que parecia ter sido derrotado, se levantar mais uma vez, quando você pensa que a humanidade já passou por aquilo e que nunca mais vai revisitar, que nunca mais uma pessoa tão dura, tão fria, tão louca vai assumir o poder, alguém se levanta e parece reviver aquela experiência de poder maligno. Então, para esses ou para esta escola, nós não teríamos um personagem. O que é que nós teríamos? Este mal que revive, apesar de toda luta, apesar de tanta dificuldade, tanta batalha, ele novamente volta e se levanta. Mas aqui nós estamos diante de uma grande expectativa da figura daquele que há de se levantar e no meio de uma situação política, no meio de um caos, e vai encarnar este poder de tal forma, que aí o versículo seguinte vai nos trazer como se fosse uma palavra de cuidado. Qual é a palavra de advertência aqui? Tenha muito cuidado com aquilo que não vem de Deus e lhe causa admiração. Cuidado para não ficar encantado com aquilo que não vem de Deus, viu? Porque esse seu encantamento, mas é uma coisa tão... Mas ele fala tão bem. Você vê eu vou dizer. Você vê um determinado orador, ele fala tão bem, fala de família, fala de amor. Mas se ele não é de Deus, não empreste seus ouvidos, muito menos a sua admiração.
Estão entendendo o que é que o pastor está dizendo? Porque isso é muito sutil, irmãos. Extremamente sutil. Nós nos encantamos pelo carisma, pela forma como articula, as imagens, a capacidade, a oratória. Ah, mas eu admiro, olha, ele é do mal, viu? Mas fala bem. Olha, ele não vale um tostão furado, mas pastor, é lindo. Sabe? Ela já mostrou que não é uma pessoa digna de minha confiança. Mas eu estou apaixonado, pastor. Todas as vezes que você se admira daquilo que não vem de Deus, você corre um sério risco, irmãos. E aqui no texto sagrado, isso vai aparecer na segunda parte do versículo 3. Porque a Bíblia diz assim, que todo mundo ficou maravilhado, e aí fez o quê? Seguiu a besta. Um milagre como esse, estava morto, reviveu. Algo assim, é tão arrebatador, que eu tenho que me curvar diante disso. Eu tenho que me curvar, porque o passo seguinte começou pela admiração, aí vem uma postura de seguir a besta, mas logo depois isso se torna mais sério. Por quê? Porque no texto você observa que este poder político, este poder ideológico, esta pessoa revestida de poder, ela começa a exigir para si mesma a adoração. Eu sei que para nós nos dias de hoje isso é tão estranho, mas o imperador de Roma, ele era visto como o quê, irmãos? Como uma divindade. Havia o chamado culto ao imperador. Sacrifícios eram feitos à figura do imperador. Quando afirmavam, César é Senhor, era isso que estava por trás. E poderes que lá atrás se levantaram, normalmente usaram a religião para permanecerem com o controle das pessoas. Faraó também era identificado como rei, irmãos. E nos nossos dias, o retrato que o texto sagrado coloca, para mim é surpreendente, porque o texto diz, olha, adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Qual é o verbo que se repete aqui, irmãos? Para descrever a atitude desses, que ficaram maravilhados, começaram a seguir a besta. Qual é o verbo? Adorar. Observaram quantas vezes ele aparece? Você já percebeu que no capítulo anterior, o dragão foi identificado como o poder espiritual por trás da besta. Aí o que o texto está dizendo? Que eles adoravam tanto ao dragão, quanto à besta. E esta relação de adoração, para quem era judeu, irmão, essa ideia de adorar alguma outra coisa que não Deus, era completamente rechaçada. Mas agora o que é que a gente está vendo? Um povo que assiste o despertar, o sair como que das águas dessa liderança, e todos se curvam como se estivessem curvados diante de uma divindade. Tem um autor chamado Champlin. O Champlin, eu acho que pelo texto dele, ele é preterista, sabem? É fácil perceber que ele associa tudo o que acontece no livro de Apocalipse ao período romano. Sem nenhuma dificuldade você pode lê-lo sim. Mas tem um momento em que ele diz assim, nos últimos dias, a adoração direta de Satanás tornar-se-á generalizada. Os homens não fingirão estar adorando a Deus. Eu não sei se você já fez alguma pesquisa sobre satanismo. Eu não sei se algum jovem aqui tem amigos ou amigas que são bruxas, bruxos, que frequentam ou partilham de ideias também assim ligadas ao movimento satanista. Eu estou dizendo isso, pai e mãe, porque essas coisas estão se tornando cada vez mais naturais. Eu fiquei impressionado com um artigo que saiu publicado por uma revista da PUC, inclusive. Quase como que um convite para que a sociedade olhasse a igreja de Satanás ou o satanismo, não com este preconceito tão forte, esse veneno que vem dos discursos religiosos, especialmente dos evangélicos, mas que admitissem sim a possibilidade de que é uma igreja e com adoradores e que eles escolheram tal divindade para si.
Ou seja, tratar esse culto como se fosse algo perfeitamente normal e aceitável. Eu não publiquei na sua folha de resumo, fiquei até imaginando se valia a pena fazer isso, mas eu resolvi trazer-lhes. Há uma Bíblia de Satanás, uma Bíblia satânica, há comunidades, há igrejas, há cultos, há templos. Se você nunca ouviu falar sobre isso, sugiro que só pesquise um pouco, mas só um pouco, viu? Você precisa ouvir mais sobre Deus do que sobre o cão, sobre o diabo. Sua vida está nele. Sabe, eu tenho muita dificuldade com comunidades que se fala mais do diabo do que de Deus. Se fala mais do diabo, do poder do mal, do que do poder de Jesus. Nós somos de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. Pois bem, irmãos. Aí o que é que eu fiz? Eu trouxe só para os irmãos terem conhecimento. E lá eles apresentam isso que eu coloquei aqui, as chamadas 9 declarações satânicas. A primeira delas é que o Satanás ele representa a indulgência, quer dizer, o perdão ao invés da abstinência. Não exige dos seus seguidores, não faça. Faça, está tudo bem. Segunda coisa, representa a existência vital ao invés de sonhos espirituais fantasiosos. Representa a sabedoria imaculada ao invés da autoilusão hipócrita. Representa a bondade para quem a merece. Eu acho isso tão forte. Ao invés de amor desperdiçado aos ingratos. É um amor seletivo. Satanás representa, segundo eles, a vingança. O direito de me vingar. Ao invés dessa história de oferecer outra face. Representa a responsabilidade para o responsável, ao invés de dar atenção a vampiros psíquicos. O homem, como outro animal, algumas vezes melhor, mas geralmente pior do que aqueles que caminham sobre 4 patas. Olha que eu já vi muita gente dizer coisa parecida. Viu? Todos os chamados pecados, ele representa. Por quê? Porque os pecados levam à gratificação. É como se dissesse, é tão bom pecar. Tem uma gratificação física, você tem prazer daquilo, uma satisfação mental, emocional. Por que proibir? E representa ainda, isso aqui é muito forte, viu, irmãos? Ele diz que tem sido o melhor amigo que a igreja já teve, pois foi quem a manteve rica. É como se nós estivéssemos aqui com medo de Satanás e não pelo amor de Deus. É como se nós estivéssemos aqui com medo da condenação eterna, com medo do inferno. O medo do inferno, ele não converte, irmãos. Ele apenas aprisiona a alma. O que está em jogo é a culpa. Porque a experiência com o Evangelho, ela é libertadora. Nós estamos aqui porque Deus faz sentido à nossa vida hoje. Porque é prazeroso caminhar ao lado do Senhor. Não é pelo medo, irmãos, mas pela graça. É por isso que eu tenho encontrado gente que tem me dito, pastor, eu tenho tanto medo do Apocalipse, de ler o Apocalipse. Eu nem leio. Eu quero lhe dizer, tenha medo não, porque esse livro é para lhe dizer que o mal existe, mas que é como se Deus estivesse dizendo a mim e a você, olha, para você não ficar muito preocupado, eu vou contar o final do filme. Apocalipse para mim é assim, sabe? É como se Deus nos desse, como é que vocês chamam hoje? Spoiler, pronto. O livro de Apocalipse é um spoiler sagrado. É como se Deus estivesse dizendo, olha, deixa eu mostrar a você como é que vai ser o fim, para você ficar tranquilo. Não ficar preocupado. Olha, no fim, é novo céu, nova terra, não vai ter choro, não vai ter nada disso, não, a vitória está no Senhor e pronto. É a sua contemplação daquilo que o Senhor tem preparado. Por isso tenha medo não do livro de Apocalipse, tenha medo não, e não tenha medo daquilo que está por vir. Virão sofrimentos, virão dificuldades, mas não se compara ao prazer da eternidade. E o interessante, irmãos, é que esse texto não só fala de adoração, mas ele inclui uma expressão lá no final que parece expressão de litúrgica, de culto. Especialmente dos cultos do Antigo Testamento. Vejam só o que é que eles dizem. Quem é como a besta? Isso é uma pergunta retórica. Qual é a resposta então da congregação satânica? Quem é como a besta? Ninguém. Quem pode guerrear contra ela? Qual seria a resposta? Ninguém. Mas para a gente quem é que guerreia, irmãos?
Jesus. É essa a resposta. E aí o texto, aliás, eu fiz questão até de trazer 2 textos. O primeiro de Êxodo, capítulo 15, verso 11, o povo de Deus, extasiado com a manifestação do poder, da realização da libertação. Aí eles começam a cantar, dizer: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Aí o que é que Satanás faz? E os filhos dele copiam o culto do crente. Aí chegam no dia da reunião deles, eles querem dizer: quem é como a besta? Quem é que pode guerrear? Mas isso é louvor a Deus, só Ele é digno, irmãos. Somente Ele. E aqui eu colhi, entre outros, também um verso de um salmo. Salmo 103, versículo 5, quando diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Qual é a sua resposta? Ninguém, somente Ele. Somente Ele. Portanto, que o meu culto, o seu culto, a minha adoração, a sua adoração estejam reservadas unicamente ao Senhor. Marque esse dia, hoje é dia 1º, dia 8 de fevereiro, às 19h30, nós estaremos aqui novamente para 3º estudo sobre a besta, viu?